que tem a ver as facetas dentárias com a energia do nosso corpo? E ninguém fala sobre isso, ninguém fala, tá? Todo mundo fala na questão estética, é muito lindo por faceta, realmente é lindo, né, gente? A gente tem que concordar com isso, mas tudo tem um preço nessa vida. Além do preço financeiro, que não é barato, é muito caro. Eu sou dentista, eu sei, tá certo? É muito caro. Além do custo financeiro, você colocar aquelas facetas, né, aquelas capas de porcelana, isso, gente, tem uma consequência, tá? Bom, então, primeiro eu quero falar que eu vou explicar sobre as facetas, sobre os materiais de maneira geral, que é usado principalmente no intuito de estética, e como que a biorressonância pode ajudar a gente nesse processo. Porque, levando em consideração que nós somos únicos, então uma pessoa coloca materiais na boca e tá tudo bem, tudo bem. Outra pessoa já dá uma confusão danada, porque nós somos seres únicos. O que é bom para um pode ser péssimo para o outro. Bom, então no caso, gente, que tá tão na moda as facetas, então as facetas são aquelas capinhas, né, de porcelana ou de resina que é colado nos dentes, principalmente nos dentes da frente. Tem pessoas que fazem na arcada toda superior, tem gente que faz de premolar, né, só lugar, onde que você ri, aparece. Então faz o premolar para frente, tem pessoas que fazem a arcada superior toda, tem gente que faz em cima e embaixo. Bom, então, só para vocês entenderem. Primeiro, cada grupo de dentes, pelos meridianos da acupuntura, estão relacionados a órgãos, vértebras, emoções. Bom, então guarda essa informação aí. Segundo, quando vai colocar uma capa de porcelana, que é um material, né? É um material que não é do nosso corpo, é algo externo, porque ninguém nasceu com faceta e nem de porcelana e nem com resina no dente, tá certo? Ninguém nasce assim. A gente tem que lembrar que o nosso dente, isso aqui é esmalte, tá? Isso aqui é esmalte. Esmalte tem hidroxiapatita de cálcio, que é um cristal. A saliva da gente tá aqui molhando, tá certo? Então, o esmalte ele tem constante troca com o meio externo e o meio interno, porque dentro do esmalte tem a dentina, tem a polpa, tem os vasos, tem os nervos que estão em comunicação com o corpo. Então, é claro que dente faz parte do corpo. Ó, que coisa óbvia, mas tem gente que acha que não é assim. Às vezes, por isso que tem gente que tem problema no dente e o cabelo cai. Tem gente que tem problema no dente e dá miocardite. Eu conheço, gente, já atendi várias pessoas, inclusive um médico, ele saiu do CTI. Uma semana depois, foi 1 ou 2 semanas depois, ele já foi direto no meu consultório para pedir para eu extrair um dente. Por quê? Ele teve uma infecção no dente. Falou, Patrícia, eu tive uma infecção. Eu estava trabalhando demais, fazendo muito plantão. Eu estava esperando eu ter umas férias, acabar a minha residência para eu extrair o dente. Mas o que aconteceu? A infecção não esperou. A infecção do dente foi para o coração. E ele teve que ficar internado até no CT e quase morreu. Então, gente, infelizmente essas coisas acontecem porque dente faz parte do corpo, tá certo? Porque tem muita gente que fala que não tem nada a ver. Então, foco dentário faz cabelo cair. Foco dentário faz ter dor nas articulações. E por aí vai. Bom, mas o foco aqui, outra vez, eu posso até fazer uma live sobre a questão de doença mesmo de maneira geral, que pode ser provocado pelos dentes, mas o foco aqui hoje é a gente falar sobre facetas, tá? Sobre a questão da estética na boca. Então, vamos lá. Então, se você tem um esmalte, então eu vou falar aqui, gente, numa visão mais holística mesmo, tá? Numa visão bem integrada, bem relacionando até a ligação dos dentes com os meridianos da acupuntura com a questão emocional. Então, vamos lá. Então, para a gente chegar lá nas facetas, vamos pensar. Primeiro, você coloca a faceta principalmente nos dentes da frente, tá certo? Os dentes da frente, pelos meridianos da acupuntura, estão relacionados aos órgãos sexuais, aos rins e também a pineal, beleza? Guardem aí. Então, pineal, aos rins e os órgãos sexuais e o esqueleto também. Bom, então se você vem, coloca aqui, cobre o dente todinho, porque pode ter a faceta só na frente, e tem gente que coloca coroa, né? Recobre o dente todinho com a faceta. Tem gente que tudo bem, tá tranquilo. Mas eu já tive um paciente, gente, um americano. Olha o que aconteceu com ele. Esse americano, ele colocou, né, faceta e tal, mas tudo bem, todo mundo coloca, né? Uma coisa tão normal. Tranquilo. Ele começou a ficar meio doido. Assim mesmo, gente, que ele me falou. Patrícia, eu fui ficando meio doido. Eu fui ficando doido, transtornado da cabeça.
e ninguém me ouvia, ninguém entendia o que estava acontecendo comigo, e um dia eu surtei, minha mãe teve que chamar uma ambulância para mim. Então, vamos lá, esse rapaz que me marcou muito, ele falou, Patrícia, eu fui ficando doido, eu surtei, minha mãe teve que chamar uma ambulância. Gente, 27 anos, tá? Minha mãe teve que chamar uma ambulância, e lá não é igual aqui no Brasil, que a ambulância vem do SUS, te leva tranquilo. Não, lá você paga, teve que pagar $500. Minha mãe nem tinha esse dinheiro, teve que pagar, enfim. E ninguém descobria por que ele estava tendo essas doideiras na cabeça, como dizia. Eu estou usando aqui as palavras dele, tá? Bom, ele falou, Patrícia, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo comigo. E aí, ele falou assim, eu tive que me virar nos 30, eu comecei a estudar e tal, até eu chegar na odontologia integrativa, odontologia biológica, que eu não gosto desse termo, mas enfim. E ele falou assim, lá nos Estados Unidos é muito caro um tratamento desse tipo lá. Para mim é muito mais barato eu pegar um avião, vir para o Brasil, a mãe dele, o pai dele, aliás, a mãe morava lá e o pai aqui. Ficar aqui na casa do meu pai, fazer todo o tratamento, pegar o avião de volta. Para mim é muito mais barato do que eu pagar lá. Eu falei, não, tudo bem. Resumindo a história, gente, quando eu fui fazer a biorressonância, qual que é a origem, né, daquelas alterações que ele estava tendo de comportamento e tudo? Física. Essa origem vinha de onde? Dos dentes. E não é. Aí eu fui medir qual que era a interferência de cada dente, tá certo? Realmente, aqui, interferindo 100%. E aqui, gente, agora por quê? Por que a gente faz essa relação? O que tem a ver se pôr faceta e a pessoa surtar da cabeça? Gente, isso não é comum de acontecer, tá certo? Não quer dizer que todo mundo vai pôr faceta e vai ficar surtado da cabeça, não. Eu tô contando uma experiência que eu passei, um paciente que eu atendi, tá certo? Bom, porque justamente o meridiano aqui dos incisivos centrais está relacionado diretamente com a pineal. E ele o dentista cobriu todo o dente dele, a parte da frente e a parte de trás. Não deixou nem a parte de trás para ter comunicação, né, com a saliva, com o meio externo, nada, tampou tudo. Então é como se tampasse a informação dele, a comunicação com o meio externo. É como se ele ficasse sufocado ali. E foi exatamente isso que aconteceu. Bom, gente, então a gente precisa tomar cuidado, porque tem a questão emocional, que aquele tratamento pode gerar em uma pessoa, e tem a questão do material em si também. Por quê? Vamos lá, ninguém nasce com porcelana, ninguém nasce com resina, ninguém nasce com tratamento de canal, tá certo? Ninguém nasce com silicone nos seios. Isso tudo são colocados, material externo que são colocados no corpo. Às vezes é necessário, não tem jeito. Mas quando for questão de estética, a gente pode escolher, né? Então, tem materiais, gente, que, claro que todos os materiais são estudados, tem artigo científico, tem. Mas a gente não está preso dentro de artigo científico, não. Porque os artigos científicos, para uma grande maioria, aquilo funciona, é uma beleza. Beleza. Mas para pessoas, um tratamento de canal dá muito problema. Uma faceta de porcelana, como o caso do meu paciente que pirou, dá muito problema. Então, cada pessoa é única. Tem gente que, às vezes, eu contei que nas aulas gratuitas que tiveram, que já passou, que eu tive uma paciente que eu coloquei aparelho ortodôntico nela, aqueles, né, de ferrinho, tá certo? E o que aconteceu? A boca dela inchou, teve que voltar, estragou a viagem da menina, teve que vir embora, porque ela tinha alergia a níquel. Tem pessoas que têm processos alérgicos mesmo aos materiais. E ninguém faz teste de alergia antes de colocar material odontológico. Alguém de vocês aqui, alguém, me fala. Alguém aqui que fez implante? Alguém fez a teste? Algum teste de alergia antes? Algum? Acho que nem existe. Alguém fez algum teste para colocar uma obturação no dente? Se o corpo aceita ou não aquele material? Alguém fez algum teste de alérgico do material que colocou no seu dente de canal? Isso nem existe, gente. Tá? Então, simplesmente coloca. E às vezes a pessoa começa a sentir uma ziguezeira danada, um tanto de problema, e não sabe de onde que é. E isso acontece também com os implantes. Por quê? Implante, primeiro é metal. Nós somos uma usina elétrica, gente. Cada célula nossa funciona menos 70 milivolts, 90 milivolts. Você toma um choque de vez em quando você põe a mão no carro, não toma? Isso é normal. Nós somos geramos um campo eletromagnético. Agora você coloca o metal dentro do seu corpo,
no implante de titânio, por exemplo, que é o metal. Então, o metal é o que, gente? Condutor, tá certo? Vai aumentar aqui o potencial elétrico ali, vai aumentar. Além de que, você tirando o raio-x, tá lindo o osso, tudo maravilhoso, mas gera um processo inflamatório crônico ao redor. A gengiva fica toda inflamada ao redor.